Vamos começar então os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana. O capítulo escolhido é o 13, que não saiba a mão direita o que faz a esquerda, e o tópico 11, a beneficência. Bom, todos nós já sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele procura resgatar o código moral do Evangelho de Jesus. Então, Kardec não se preocupa em contar a história física da vida de Jesus. Até porque, até hoje, ainda há muita polêmica, especialmente a respeito daquele período que trata sobre a infância e adolescência de Jesus. Mas, de fato, nos interessa menos a experiência carnal de Jesus e mais a sua experiência na Terra. O exercício daquilo que ele veio colocar em prática como o seu mandamento. Pensemos da seguinte forma: Jesus é o Espírito que alcançou o nível crístico. E isso aconteceu muito antes da criação do Sistema Solar. Então nós estamos falando de mais de 4,5 bilhões de anos. No nosso tempo. Jesus, então, durante a criação da galáxia, ele já tinha evoluído. Nós não temos esse histórico de como foi o processo evolutivo dele. Pode ter sido nessa nossa galáxia, nesse nosso universo, ou pode ser uma coisa muito mais antiga. Mas ele é um dos espíritos mais elevados, a ponto de poder dizer que ele e o Pai são um. O que isso significa? Que ele é o médium da fonte criadora. Que ele se comunica com a fonte criadora como Chico Xavier se comunicava com Emmanuel. Ou talvez até de uma forma muito mais aperfeiçoada, muito mais intensa. Jesus nos diz, o Pai e eu somos um. E isso é fundamental para a gente entender a importância do seu Evangelho. Então, quando ele resolve auxiliar, organizar, liderar a criação e a evolução do planeta Terra, é porque ele dá uma vocação específica para esse planeta. Que esse deveria ser o planeta da escola do amor. O que isso significa? Que viriam para cá os espíritos mais evoluídos da galáxia? Não. Viriam para cá os espíritos mais necessitados do aprendizado do amor. É mais ou menos como a gente tinha antigamente nas escolas, aquela classe de alunos especiais. Eu peguei isso, pelo menos. Essa classe de alunos especiais, embora o título pareça valoroso, era aqueles alunos que tinham dificuldade. Aqueles alunos que estavam para repetir de ano. Aqueles alunos que precisavam de mais atenção do professor, de mais exercício, de mais auxílio. Nós somos esses alunos repetentes. Nós somos esses alunos rebeldes da galáxia. Nós somos os espíritos que já habitamos muitos outros orbes, mas que não conseguimos evoluir junto com os orbes. Nós somos aqueles que sempre ficamos para trás. Diz a tradição espiritual que isso pode ser principalmente pela rebeldia, que é uma característica nossa, Nós somos um planeta guerreiro. Não há momento na história da humanidade em que não se tenha registrado uma guerra importante. E embora a Europa, como centro intelectual, vamos dizer assim, dos últimos séculos, principalmente depois do Iluminismo, tenha ficado 70 anos sem guerra, agora retomou uma guerra importante no seu seio também. E fora da Europa, a guerra sempre continuou. Oriente Médio, a África, nós vemos constantemente as guerras acontecendo. E essas são as guerras políticas. Porque se nós pensarmos nas guerras que não são políticas, mas ainda assim resultam em violência e morte numa quantidade extremamente grave, o Brasil
nunca deixou de ter guerra, sob esse prisma, né? Uma guerra interna, não uma guerra política, mas uma guerra de violência. Então, associada principalmente à intolerância que nós temos de convívio. Então, no início, a partir da colonização portuguesa, começou o genocídio indígena. Depois vem a escravidão, né, o sofrimento dos escravos. Na sequência, inúmeras revoltas em busca da libertação nacional ou do interesse de divisão do país. Isso veio até recentemente. A última que nós tivemos foi em 1932. Não faz tanto tempo assim, né? Menos de 100 anos. E se nós considerarmos hoje a disputa que existe do tráfico de drogas e das milícias, o Brasil provoca tantas mortes em decorrência dessa violência e dessa disputa, incluindo aí a polícia, né, quanto um país em guerra, proporcionalmente como a Ucrânia e etc. São muitos homicídios, muitas vítimas de bala perdida, muita violência recorrente. Então, nós não temos um mérito do qual nós podemos nos orgulhar. De fato, nós somos rebeldes. Diz também a tradição espiritual que nós lutamos na guerra de Órion, onde se fala muito da queda de Lúcifer, que teria sido um grande comandante dessa constelação, que se rebelou contra o restante da galáxia, tentando estabelecer uma independência pelo seu grau de inteligência, então não evolução moral, mas evolução intelectual, buscando estabelecer um domínio próprio. E nós estávamos, naquela época, espalhados em diferentes estrelas, apoiando essa guerra. E depois nós acabamos sendo levados para Capela, que era uma constelação, fica na constelação do Cocheiro, é um sol binário, né? São duas estrelas solares da constelação do Cocheiro, que tem um grupamento de planetas. Nós, então, teríamos ficado ali. Vocês já devem ter visto do Edgar Armond o livro Exilados de Capela, quem quiser conhecer mais essa história. E aí, de lá de Capela, nós fomos sendo trazidos para cá. Emmanuel também conta essa história no livro A Caminho da Luz. Bom, Jesus preparou a Terra, organizou o planeta de forma que ela fosse extremamente acolhedora, que ela tivesse condição de demonstrar todo o bem-estar da natureza para a nossa recepção. Imagina como aquele pai do filho pródigo, né? Então, o filho sai de casa, ele rouba todo o dinheiro do pai, ele pede a herança do pai, se farta, gasta, e depois, arrependido, na miséria, ele pede o retorno, se sentindo humilhado, ele chega até o pai imaginando que ele seria, e pede até para ocupar uma posição de um trabalhador servil como os demais ali, apenas para que ele tivesse onde morar e ter o que comer. E o pai, ao contrário, manda fazer uma festa. Jesus, quando conta essa parábola, não é por acaso. Jesus está narrando a história da Terra, está narrando a nossa história. Nós somos esses filhos pródigos. Mas, além da rebeldia, que eu estava contando aqui, nós carregamos também o fardo da preguiça, a preguiça moral. Nós somos espíritos retardatários, não pela incapacidade evolutiva, mas porque nós preferimos ficar no gozo dos prazeres. Nós preferimos nos dedicar àquilo que nos traz uma alegria imediata e uma falsa segurança. Então imaginem assim, pessoas, espíritos,
habitantes de diversos locais diferentes da galáxia com essas características. Com uma preguiça de evolução moral, uma rebeldia muito grande. Há também um outro grupo de fanáticos religiosos que preferiam se prender ao conhecimento dos seus rituais e não se misturar, se manter ali fechado. E há ainda um outro grupamento que dominava a magia. Então, portanto, sabia transmutar a matéria, sabia utilizar a energia disponível no universo por meio do pensamento e de determinadas manipulações energéticas da natureza em benefício próprio. Esses 4 grupos estão lá no caminho da luz e representam os seguintes povos: os judeus, como os mais fanáticos, né? Os arianos, como os mais rebeldes, os egípcios, como o povo fechado e dominador das magias, né? E o ariano, o indiano, o povo hindu, como aquele que, detendo todo o conhecimento, preferia se ater à ilusão da matéria, né? Que eu chamei aqui de preguiçoso. Bom, nós somos um misto de tudo isso, porque Jesus, quando narra lá no Gênesis a seguinte ordem divina: crescei e multiplicai-vos, era a forma pedagógica estabelecida por ele, prevendo que essas individualidades, essas características nocivas, egoístas desses povos, quando misturadas, provocariam em nós uma mudança necessária do nosso padrão vibratório e nos chamaria a atenção para a necessidade da fraternidade, sob pena de nós nos autodestruirmos. Quer dizer, então a gente vem para cá na época dos habitantes das cavernas, né? Possivelmente ali naquele período inicial dos primatas se destacando, né, como neandertais, sapiens, etc. Logo depois ali do Cro-Magnon. Porque era necessário que nós abdicássemos da tecnologia. Era necessário que nós tivéssemos que extrair da natureza o esforço, porque éramos também preguiçosos, ou então presunçosos demais. Então nós precisávamos baixar a bola, nós precisávamos dar um passo atrás para poder sentir a necessidade do trabalho, saber o que era ser subjugado pelas as forças oponentes mais fortes do que nós. Então veja, nós estamos estagiando na Terra há alguns milênios, mais de 6.000 anos. Emmanuel disse que a primeira leva deve ter chegado aqui por volta de 10, 15 mil anos. Uma parte disso já voltou para a capela ou para outros órgãos. Nós somos os retardatários dos retardatários. Nós ficamos para trás. Nós não somos os trabalhadores da primeira hora. Nós somos os da última hora. Nós somos aqueles que não recebemos a mensagem de Jesus de primeira passagem. Nós vivenciamos, então, todas as amarguras de um planeta primitivo, passando para expiações de provas e agora à beira da regeneração. E o ponto que nos chama a atenção é se mais uma vez nós iremos falhar nesse processo de aprendizado, ou se será necessário que a gente vá a um novo orbe, cumprindo novamente aquela programação pedagógica de habitar um planeta primitivo, habitar um planeta de escassez tecnológica, de conhecimento, para desenvolver isso tudo novamente e, quem sabe,
oxalá alcançar a fraternidade. Então, quando a gente pensa a respeito dos acontecimentos que aqui nós vivenciamos, é sobre isso que nós estamos falando. É sobre essa trajetória. Então, não nos importa muito saber as experiências físicas, carnais de Jesus. Importa-nos mais o aprendizado moral do seu evangelho. Porque Jesus, há 4.500 anos, determinou que a Terra evoluísse para receber esses espíritos mais necessitados. E quando nós chegamos aqui, ele diz assim, olha, não apenas eu vou lhes dar a lição intelectual, mas eu vou viver esse evangelho como encarnado, para que todos vocês saibam que é possível essa evolução. Por isso que a gente diz que Jesus tem um amor incondicional por nós. Imaginem vocês sendo um Cristo, vivendo numa plenitude de paz, de alegria, de amor, de fraternidade, abdicar dessa existência por um tempo para vivenciar na Terra toda a dor, todo o sofrimento, sabendo que não seria bem recebido e que acabaria morrendo com a pior prova daquela época, que era a crucificação. Então, assim, uma proporção infinitamente menor, era mais ou menos como se a gente dissesse assim, olha, abram mão da vida que vocês têm hoje, da casa, dos amigos, dos familiares, dos animais, da tecnologia, do conforto que isso nos dá como ciência, e vão habitar agora o interior de uma montanha nos Himalaias, sem contato nenhum com a natureza, ou no meio do deserto do Saara, né? Ou no meio da floresta amazônica, tendo que viver por conta própria. Então, a distância é muito grande. É muito grande. Emmanuel nos diz que o nosso estágio evolutivo é mais próximo de um verme, e o estudo do DNA comprova isso, né? Do que do estágio de um arcanjo. Veja, um Cristo é muito além do que um arcanjo. Então, a nossa distância para Jesus é incalculável. Incalculável. No entanto, ele vem e se apresenta na Terra como se ele fosse um igual. E ele sabia se apagar de tal maneira que as pessoas olhavam para ele e achavam que ele era um igual. Mas quando ele resolvia se mostrar, como ele fez no Monte Tabor, chamada nas relações do Evangelho como a transfiguração, então era visível essa grandeza, né? Era visível a sua plenitude, a sua luz. Se ele quisesse manifestar essa luz constantemente, nós queimaríamos. Ele queimaria a terra. Jesus tem uma luz, segundo nos narram os Espíritos, muito maior do que o nosso Sol. Muito maior. A radiação que ele transmite é de uma estrela da maior grandeza da nossa galáxia. A luz, que eu digo, espiritual, não a luz material. Mas então, ele seria capaz, né, de sozinho aquecer, iluminar todo o universo. E por isso, ele é também um dos espíritos mais admirados da nossa galáxia e de outras galáxias, pelo desprendimento e pelo amor incondicional que ele demonstrou ter. Então, o seu evangelho é da mais alta importância e a melhor lição que nós podemos ter no nosso cotidiano. Isso já tem 2000 anos e continua perfeitamente atual. É claro que antes de Jesus viver o seu evangelho, ele encaminhou para nós diversos emissários. Pessoas também bastante evoluídas, espíritos missionários, que pudessem vivenciar aqui essas mesmas lições e algumas vezes as mesmas tragédias. Espíritos como Buda, como Sócrates, como Zoroastro, como Confúcio, né? Isso antes dele, antes da vida dele.
os próprios espíritos dos Vedas, né, que trouxeram a revelação também com Krishna e Rama e assim por diante, nas suas diversas manifestações de avatares. E depois dele, vários missionários dos seus apóstolos e alguns outros que o precederam também. Em todas as nações, em todos os povoamentos, sempre houve pelo menos um missionário que pudesse preceder as lições de Jesus e depois dele que pudesse reforçar as lições de Jesus. Na nossa pátria, possivelmente o maior emissário que ele nos enviou foi Chico Xavier. Pelo menos pelo trabalho, pela obra que nós vemos, pelo resultado, e a gente deve conhecer a árvore pelos seus frutos, não é difícil dizer que Chico cumpriu muito bem esse papel. Mas vários, inúmeros outros, como Bezerra de Menezes, como a própria Dona Paula, que ajudou a fundar essa causa, no seu exemplo de fraternidade, de caridade, dedicação e amor desprendido. Então, o Evangelho de Jesus é a fonte. Esses outros emissários, eles são pessoas esclarecedoras, como a gente tenta cumprir aqui agora, na medida em que estuda o Evangelho. E cada um de nós deve fazer isso. Cada um de nós deve buscar ampliar essas referências. Essas referências estão na filosofia, estão na história das religiões, está também na ciência. Nós devemos buscar esse saber disponível e associar ao próprio Evangelho de Jesus. E o Evangelho é tão incrível, tão profundo, que cada vez que a gente lê, a gente aprende uma nova verdade e às vezes basta uma única frase, basta um único trecho. Bom, e extraindo dali aquilo que há de essência, aquilo que há de virtude mais importante, nada se compara ao amor, que ele próprio resumiu no amar como eu os amei. O amar ao próximo como a si mesmo. Kardec nos traz essa lição nesse tópico da beneficência. Esse é um capítulo de amor. É um capítulo das virtudes consonantes ao amor. Especialmente o amor que é invisível. Aquele amor que não se anuncia. Aquele amor desinteressado, que não cobra nada em troca. Consequentemente, não é o amor comum que nós costumamos ter. Né? Não é o amor que nós temos, por exemplo, na nossa relação amorosa, porque nas relações românticas nós esperamos a reciprocidade. Também não é o amor da amizade, porque também na amizade nós esperamos a reciprocidade. Há talvez um pouco desse amor naquilo que nós fazemos pela criação inicial dos nossos filhos, ou final dos nossos pais ou avós, quando essas pessoas já não podem retribuir a nós. Então, o amor evangélico é aquele que não tem retribuição. Se houver qualquer retribuição, seja financeira, seja afetiva, seja pela publicidade e reconhecimento social, o valor se perde. Jesus dá muitos e muitos exemplos a esse respeito no Evangelho. O mais conhecido deles é o do óbolo da viúva. Vocês já ouviram algumas vezes, Kardec também reproduz essa passagem, em que Jesus está no templo de Jerusalém, observando aqueles que faziam os donativos, e ele vê a grande maioria dos judeus que ali compareciam, tirando das suas bolsas, das suas sacolas, inúmeras moedas, né? E moedas que tilintavam naquelas jarras de metal que colhiam esses donativos, de modo que todos os presentes percebessem a quantidade e a intensidade daqueles barulhos. E era possível perceber que quanto maior a doação, mais barulho se fazia. Portanto, o que buscavam esses judeus naquele tempo?
O reconhecimento. Principalmente o reconhecimento dos sacerdotes, para que pudessem cobrar deles os seus favores. Favores em comércio, favores nas relações sociais, favores até e interesse também nas suas relações políticas e assim por diante. Então, esses donativos, eles eram públicos. Mas Jesus observa que atrás de uma grande fila, silenciosamente, aguardava uma senhora muito humilde, maltrapilha, possivelmente ignorada pelos outros judeus, que não viam nela nenhuma importância. E ela guardava 2 moedinhas, fruto do seu próprio sacrifício. Era nítido perceber que aquele donativo lhe faria falta. Era possivelmente parte da fonte de alimento que ela teria. Mas a sua fé era tão grande naquele exercício sacerdócio que ela ainda assim doou aquele recurso. E Jesus pede para que os apóstolos que o acompanhavam que observassem justamente esse sacrifício, esse donativo dessa mulher humilde, invisível, transitando no final da fila, cuja doação quase não fez barulho algum, por se tratar de uma moeda pequena, como se fosse um centavo nosso aqui da atualidade. Bom, ela, portanto, não buscava nenhum reconhecimento e dava muito além do que poderia dar. Vou repetir aqui uma frase da definição de Lacan a respeito do amor, quando ele diz que amar é dar o que não se tem para aquele que não quer. Então, essa mulher dava o que ela não tinha, dava o que estava muito além das suas posses, das suas forças, mas a sua fé motivava a sua doação para que ela pudesse realizar o que era possível. Jesus nos mostra também com isso que a caridade, a beneficência, não é algo grandioso. A caridade, a beneficência, não é algo que a gente precise fazer para grandes obras. Teresa de Calcutá também nos trazia essa lição. Se você quer fazer grandes coisas, faça primeiro as pequenas, mas faça sempre. Porque não adianta procurar fazer uma grande obra, procurar fazer um grande trabalho, procurar desempenhar uma enorme atividade, mas não ter persistência, não ter uma sequência. O trabalho social, ele exige uma continuidade. Não dá para a gente oferecer, por exemplo, alimento para uma pessoa numa hora e depois nunca mais voltar. Porque essa pessoa vai sentir fome novamente dali a 2, 3, 4 horas, 5 horas no máximo. Ela vai precisar comer. Então, o trabalho que a gente faz, ele precisa ser contínuo. As pessoas que recebem o trabalho social precisam poder contar com aquele trabalho social. E isso é uma das coisas mais difíceis, porque a gente tende a agir pelo impulso. A gente vê alguém na rua com uma cara de sofrimento, e ou a pessoa pede, ou a gente se aproxima e procura fazer uma doação, que ela é uma doação específica daquele momento. Às vezes até uma doação para a gente se livrar da culpa, ou para se livrar da tormenta que aquela pessoa representa para nós. É muito comum uma cidade como a nossa, se você se senta, por exemplo, num restaurante ou num café, na calçada, que os transeuntes ali, dentre eles apareça um pedinte. Muitas vezes é uma mulher com uma criança no colo, que a gente sequer sabe se é filho ou não. Outras vezes são crianças tentando vender bala, pedindo coisas. Outras são pessoas que pegam resto do lixo e estão pedindo ali alguma coisa. Isso hoje é perfeitamente visível na entrada das farmácias, dos mercados e assim por diante. Em todo lugar a gente vê miseráveis. Então, vocês podem se perguntar, mas na época de Jesus não havia miseráveis? Claro que sim. Jesus também nos conta inúmeras passagens
Na entrada do templo, tinha inúmeros miseráveis. Eles eram os paralíticos, eles eram os doentes, eles eram os excluídos da sociedade. Mas Jesus, quando via essas pessoas, o que é que ele oferecia? Eu pergunto a vocês. Dinheiro? Quantas são as passagens do Evangelho em que há registro que Jesus manda os apóstolos doar dinheiro? Nenhuma. Nenhuma. Ah, mas então Jesus não estava preocupado com a fome que eles tinham, etc. Não, estava. Há várias outras passagens que ele manda que os apóstolos alimentem as pessoas que o estavam ouvindo, que estavam acompanhando, etc., principalmente naquela da multiplicação dos pães e dos peixes, que vocês já conhecem também. Mas o papel de Jesus diante daqueles que estavam em sofrimento, especialmente na pobreza, era o esclarecimento. Vejam, isso pode surpreender a todos nós. Jesus se preocupava em primeiro esclarecer essas pessoas. Então, ele falava em público. E ele demonstrava no seu gesto essa amorosidade. O segundo era o acolhimento. Porque depois que ele falava, ele fazia questão de estar próximo dessas pessoas, de olhar nos olhos delas, de estar presentes delas. E o terceiro, de curar as doenças. Ele tinha uma compaixão pela dor que essas pessoas carregavam. Que dor era essa? Olhando pelo aspecto da lei de ação e reação que a doutrina espírita nos trouxe de uma forma tão esclarecedora. Eram as culpas, os remorsos, as doenças que eles próprios acumularam em encarnações passadas e que não sabiam lidar e que agora se manifestavam no seu corpo físico. Portanto, as chagas que Jesus curava não eram as feridas do corpo, mas as feridas da alma. Jesus curava as feridas da alma. Muitas eram as pessoas que testemunharam serem curadas apenas ao ouvir o que Jesus falava. Apenas por estarem ali, tendo fé, eram capazes de ser curadas. Mas se isso ainda não fosse suficiente, bastava que elas pedissem a cura, porque o ato de pedir provoca em nós uma ação de humildade e arrependimento e uma vontade de recomeçar. Portanto, a capacidade também de se perdoar pelas faltas passadas e abrir-se a uma oportunidade de reparação desses males que a gente fez. Então, nesse ponto, a gente encontra a verdade evangélica da transformação, da verdadeira caridade, que é, em primeiro grau, a transformação espiritual. A transformação capaz de nos consolidar no raciocínio, na mente. Mas é claro que dentre esses espíritos necessitados, havia também aqueles incapazes de compreender as mensagens de Jesus, porque eram, talvez, espíritos com algumas deficiências psíquicas, que traziam doenças mentais e que não conseguiriam reconhecer nas palavras de Jesus nenhum algo que pudesse ser concatenado, que pudesse ser compreendido, que pudesse modificar as suas vidas. Aí vocês vão dizer, mas de que valia então essa palestra, esse ensinamento de Jesus publicamente para essas pessoas? E eu vou novamente recorrer ao ensinamento espírita. Quando nós buscamos repassar os ensinamentos evangélicos, refletir sobre isso publicamente, como nós estamos fazendo aqui, nós falamos para o espírito encarnado, mas também para o espírito desencarnado, para o espírito em desdobramento espiritual. Nós sabemos que, além do corpo físico, Kardec resume que há o perispírito e o espírito.
Jesus tinha a capacidade de falar diretamente com o espírito de cada um daqueles que estavam na sua frente. Jesus falava, como a gente diz assim, falava ao coração. Ele falava muito além do coração. Jesus falava profundamente ao espírito daquele que estava ali presente. Portanto, se o corpo físico, se o cérebro não era capaz de entender a lição, o espírito compreendia. E se o espírito era regenerado, o perispírito se regenerava também e, consequentemente, o perispírito fazia com que o corpo físico pudesse se curar. Por isso, tantas vezes se viu que mesmo aqueles espíritos encarnados, aquelas pessoas que tinham problemas mentais, psíquicos, também fossem curados. Porque Jesus curava o espírito. E quando nós nos dirigimos a um estudo e uma palestra como essa, nós também falamos para o cérebro, para o corpo físico, para a mente que nós conhecemos, mas os espíritos que estão conosco levam essa mensagem, essas vibrações, ao perispírito. E dependendo do grau de fortaleza que se estabelece no ambiente, chega até mesmo ao espírito. Os nossos guias, os nossos mentores ajudam nisso. Eles nos desdobram. Por isso que às vezes nós temos sonolência, nós sentimos uma certa fraqueza, às vezes nos dá um certo incômodo, um enjoo, porque todo o nosso organismo está sendo trabalhado no momento em que nós ouvimos uma palestra como essa. Então, a caridade principal que Jesus fazia era da disseminação oral, verbal, pela palavra, o verbo da sua mensagem. Essa era a principal. Mas ele jamais deixou também de praticar o acolhimento físico, fosse num olhar, num abraço ou num encontro, ou até mesmo de uma intervenção física para proporcionar a cura. Porque há pessoas que precisam do fenômeno, né? Como aquele cego de nascença, em que Jesus cospe ao chão, faz com aquele barro uma massa, passa nos olhos do doente e ele volta a enxergar. Na verdade, ele começa a enxergar, porque ele nunca tinha enxergado, ele era cego de nascença. Mas esse fenômeno físico, que não era obrigatório, não era necessário para Jesus, mas era necessário para aquele doente, que precisava desse fenômeno, que precisava dessa coisa concreta, materializada, né? Como quantas vezes nós vamos ao médico e dizemos assim, ai doutor, eu estou com tanta dor de cabeça. A gente sabe por que a gente tem dor de cabeça, mas a gente não quer resolver o problema. A gente não quer ir lá na fonte, na origem, na causa. Então a gente diz assim, doutor, me dá aí um remédio. Né? Eu não consigo dormir. Claro, as preocupações, muitas vezes as culpas, né? As mágoas, os rancores, a ansiedade, né? Não nos deixam dormir. Então é melhor tomar um Rivotril, né? Para poder conseguir dormir, porque a gente apaga todas essas causas temporariamente e consegue atingir o sono. Então, é sobre esse efeito físico. Só que ao invés de um efeito temporário, Jesus procurava nos atingir no efeito permanente. Ainda assim, nos conta também o Evangelho, algumas pessoas voltavam a manifestar as suas doenças. Por quê? Porque, no fundo, queriam permanecer doentes. Jamais quiseram ser curados. Porque muitas vezes a doença é a nossa bengala. Muitas vezes a doença é a nossa máscara social. Porque a gente espera que a sociedade olhe para nós e diga, coitadinho, sofre tanto, tanta dificuldade, olha que vida complicada, olha quantas doenças. Há em nós um certo vampirismo natural, ainda fruto daquelas condições primárias que nos trouxeram para a Terra, de tentar extrair do outro a compaixão, a piedade, o olhar caridoso, de usufruir desse benefício,
Porque há uma imantação energética que sai na nossa direção e nós podemos sugar essa energia. Quantas vezes nós não assistimos isso no nosso lar? Aquelas pessoas que elas de fato são doentes, mas que produzem a própria doença. Uma doença incurável que a medicina não consegue explicar, que os consultórios de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise se perdem nos devaneios dos estudos, porque o doente é a causa da sua própria doença. É ele que lhe causa a úlcera, é ele que lhe causa a doença autoimune, que o consome, que o destrói. É ele que inflama o seu coração com tanta mágoa. É ele que produz as inflamações gastrointestinais que nos entorpecem com o fel e com todos os líquidos e hormônios interiores que produzem em nós uma forma de comer-se a si mesmo. Somos nós que produzimos as massas pútridas daquilo que nós não conseguimos jogar para fora. A podridão que nós guardamos dentro de nós. A podridão do ódio, da raiva, do desejo de vingança, do sentimento de inferioridade, da inveja profunda, da vontade de se sobressair e não conseguir, da punição pelo mal que nós cometemos e não conseguimos perdoar. Jesus enxergava essa podridão em cada ser humano, mas ao invés de julgar, ele convidava ao alívio. Jesus convidava a cada um de nós de trocar essas doenças causadas por nós mesmos, pelo amor e pela fraternidade. A alguns ele dizia: deixe essas coisas, doa aos pobres, isso está te consumindo, você não pensa em mais nada, é só dinheiro, é só poder. Disse ele isso a Emmanuel. Você é um senador romano, e que alegria isso te traz? Que alegria te traz esse título, essa ambição de um dia tentar ser César, ou continuar a ser um grande conselheiro de César, ou aparecer na tribuna e ser reconhecido como poderoso senador romano, se a tua filha tem lepra, se a tua mulher te ama profundamente e inteiramente e você não reconhece. E você fica achando que ela lhe trai, enquanto você não é capaz de perceber que é você mesmo que trai os seus próprios princípios. Jesus convidava ao alívio. Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, você está aí no Sinédrio, buscando exercer um papel importante no meio dessas víboras. Veja o seu próprio coração, observe a si mesmo, a capacidade de transformação. Não é o bem social que se espera, é o bem interior capaz de construir uma nova sociedade. Seja você mesmo pela sua caridade. Imagina o dilema de Nicodemos. Nicodemos até o final permaneceu no Sinédrio. Tentou salvar Jesus, adiantou alguma coisa? Não conseguiu, porque sozinho não se move a sociedade. Mas no amor, o amor transforma. O exemplo transforma. Vejam Gandhi, o que foi capaz de fazer só pelo amor. Vejam Chico Xavier, vejam Madre Teresa de Calcutá. Uma única pessoa na atividade do amor que sobrevive há séculos no seu exemplo, na sua fraternidade. Jesus nos convida à beneficência para que nos cause o alívio das nossas próprias doenças, para que possamos nos libertar das nossas próprias tensões. A alguns é necessário ser capaz de abdicar do próprio emprego, da própria profissão, porque se é esse o mal que lhe causa a dor, diz Jesus, arranque-o, seja capaz. Se os seus olhos te fazem pecar, arranca-os. Se a língua te faz pecar, corta. É claro que Jesus não estava falando dos órgãos físicos. Ele estava falando dos sentimentos que isso nos causa. Mas nós, no modelo atual de sociedade, continuamos a buscar aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos engana, aquilo que nos mostra que vai aparentemente nos trazer a felicidade. E nunca, nunca, nunca há uma sociedade sobre isso. Nunca. Sempre há um debate. Nós sempre achamos que vamos vencer no ranking seguinte.
Nós estamos ali, no meio de um grande palco, achando que em cada ato vai haver uma transformação. Que nós vamos vencer pelo argumento, que nós vamos vencer pelos nossos próprios méritos, que a sociedade vai nos reconhecer por aquilo que nós sabemos fazer muito bem, melhor do que qualquer outra pessoa. Porque parece que a gente ainda está jogando aquele dinheiro, aquelas moedas, tilintando naquelas bandejas de prata, para que todos possam perceber que nós somos importantes. Jesus nos diz, você é importante. O Pai te vê. O Pai te ama, sabe quem é você, Ele está em você. Não há ninguém mais importante no universo do que você mesmo, porque todos são igualmente tão importantes quanto. Não se pode pretender ser mais importante. Mais importante por quê? O que adianta torcer para o Fluminense contra o Flamengo no final de semana? Deus é fluminense? É tricolor? Ou será que ele é flamenguista? É um absurdo pensar que a divindade criadora estaria olhando um dos nossos desejos, esse ou aquele candidato, os nossos filhos em detrimento de todos os outros que fazem o concurso público ou vestibular. Nós, diante de uma proposta de emprego, quanto tantos outros também necessitam. O tempo inteiro parece que a gente espera ter mais e mais e mais. E a gente olha sempre aquilo que a gente não pode alcançar, esquecendo do que está ao nosso alcance. Porque o que está ao nosso alcance é onde nós devemos centrar o nosso esforço. Jesus diz assim, amar ao próximo. Jesus não diz, amar o distante. Jesus diz amar o próximo. É o próximo. A beneficência tem que estar naquilo que é próximo. E às vezes é tão próximo que nós esquecemos. Nós nos tornamos cegos, Divaldo diz assim, os invisíveis do mundo. Porque são aquelas pessoas que nos servem e nós achamos e passamos a acreditar que elas fazem isso por dever e porque nós merecemos. Então, aquele que é o motorista de um aplicativo, ele está ali por dever. A gente não quer saber se ele já trabalhou 12 horas. A gente não quer saber se ele não conseguiu ir no banheiro. A gente não quer saber se ele não conseguiu comer, se a coluna dói, se a perna está inchada. Se o dinheiro é pouco e não paga a sobrevivência dele. A gente só quer saber que ele precisa nos pegar, o carro tem que estar ideal, preparado, cheiroso, pronto, para nos levar o mais rápido possível ao local que a gente espera. A energia que a gente devolve para esse ser humano é o quê? Que caridade há nesse gesto? Sequer, muitas vezes, um bom dia, um obrigado. O mesmo a gente faz com os porteiros dos prédios, com as pessoas que limpam as nossas casas, com as pessoas que limpam as nossas ruas, com as pessoas que nos servem nos balcões da padaria, da farmácia, dos mercados e assim por diante. A gente passa pelos carros na rua, dirigindo, nervosos porque alguém nos fecha ou porque alguém não dirige direito, mas não para pensar na dor, na perda, na doença, na complicação que essa pessoa vive. Apenas que ela está nos causando um transtorno, que ela está nos causando um incômodo. O nosso olhar para o nosso próximo é de desprezo e indiferença. E Jesus diz, essa é a causa da tua dor. Produza o alívio pela beneficência. Seja grato, seja gentil, seja amável, seja humano. Seja humano. Quando a multidão ouvia o Sermão da Montanha, aquele que é, segundo Gandhi, o texto mais importante da história da humanidade, provavelmente mesmo, foram horas e horas de um local distante, porque Jesus fugia da perseguição dos romanos. Eles estavam ali, não havia próximo deles nenhum poço para beber água, não havia perto deles animais que eles pudessem sacrificar em alimento, sequer peixes para pescar, porque eles estavam longe também do lago de Tiberíades.
E Jesus, os apóstolos desesperados dizem: Mestre, nós estamos há muitas horas sem comer, sem beber. Estão todos enfraquecidos, famintos, felizes por estarem ouvindo a sua palavra, se sentem num contentamento, mas o corpo pede o alimento e a água. E Jesus diz a eles: é simples, vamos repartir o que cada um tem. É claro que a leitura do Evangelho prefere o fenômeno para dizer que Jesus pegou as cestas, né, com 5 pães e 3 peixes e foi juntando e distribuindo, e aquilo foi multiplicando. Pode ser que isso tenha acontecido, mas é muito mais provável, nos dizem os estudiosos, que Jesus tenha simplesmente dito a cada um: olha na sua cesta, o que é que você tem aí? E o que cada um tem, se puder repartir com o outro, ainda vai sobrar em alimento. E é possivelmente isso que aconteceu. Porque hoje na Terra só há miséria e pobreza porque nós não repartimos. Nós não somos capazes de abrir os nossos armários, de repartir a nossa despensa, a nossa geladeira. Nós guardamos para nós, de forma previdente, alguns com muita e muita quantidade. Nós não somos capazes de convidar alguém que necessita, ainda que seja um parente, a vir dormir e habitar conosco por um tempo para que possa se recuperar. O nosso olhar para o próximo é de cegueira absoluta e indiferença. Quando nós pensamos, o que irá transformar a sociedade efetivamente? O que irá produzir na sociedade um novo futuro de um planeta regenerador? É a partilha, a beneficência. A beneficência do olhar ao próximo. E o próximo também que é natureza. O próximo também que é planta. O próximo também que é animal. Porque esses também precisam do nosso cuidado para que o planeta continue existindo. Vamos nos lembrar de novo qual era o grande desafio que nos trouxe aqui na proposta do Gênesis com os exilados de Capela. Que nós demorássemos o maior tempo possível para desenvolver a inteligência e a tecnologia. E quando alcançássemos finalmente esse estágio, que pudéssemos ter aprendido a lição da fraternidade e que assim tomássemos a decisão de não criar uma guerra nuclear, de não poluir em excesso o planeta a ponto de provocar um colapso. Será que é isso que nós, individualmente, estamos fazendo? Esse é o convite que Jesus nos faz, no Evangelho segundo o Espiritismo também, para pensar sobre a beneficência. Não a beneficência da doação de recursos, mas a beneficência de atitudes e do convite de receber com Jesus o próprio alívio das doenças que nós mesmos e os males que nós mesmos produzimos em nós. Na graça de Deus.